bom dia, Felipe, aos ilustres ouvintes da Guaíba. Em um parecer de 29 páginas, o senhor, que é integrante do Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, está recomendando a improcedência integral da denúncia contra 30 réus da Operação Cartola. Por quê, doutor Celso Tressa? Primeiramente, Felipe, é importante destacar que isso é uma parte da Cartola, né? Porque na Justiça Federal é difícil fixar assim, exatamente o percentual, mas eu suponho aí que não chegue a 20% de tudo que envolve a Cartola é que remanesceu na Justiça Federal. Por quê? Porque aqui permaneceram aquele custeio, aquelas despesas, aquisições, enfim, que tiveram origem com dinheiro federal, que é origem do Ministério da Educação, do Fundeb, o Fundo de Educação Básica, e o Fundef, Fundo de Educação Fundamental, né? Então, são apenas esses que estão sob júdice na Justiça Federal. Isso é importante bem delimitar. E realmente a instrução é bastante complexa, né? Nós temos, inclusive, a possibilidade, as pessoas até podem acompanhar isso, porque hoje é tudo gravado na Justiça Federal, por audiovisual, os depoimentos, etc. O processo não tem segredo de justiça e os advogados, enfim, produziram aí uma farta prova testemunhal e documental que dá um contexto muito, muito comprometedor para a forma como a operação foi desenvolvida, né? O seu ineditismo, né, de pegar aí 8 prefeituras, na prática houve uma espécie de arrastão assim nas prefeituras, né? A forma como foram cumpridos os mandados, fundamentalmente é que não tem prova, né? Uma coisa básica em qualquer acusação, né? Para você ter uma condenação de alguém, você precisa ter prova, e aí não é nem a questão, não cheguemos nem a prova da autoria de um determinado delito, é a prova do delito propriamente dito, ou seja, para você tirar dinheiro da administração pública através de gastos indevidos, etc., o que você tem que demonstrar? Que foram ali contratados serviços, adquiridos bens, construídas obras, etc., que na prática ficaram só no papel, ou seja, só foram pagas e nunca foram incorporadas ao patrimônio público, ou que houve superfaturamento, sobrepreço, essas situações aí que a população acompanha diariamente aí nos escândalos que permeiam as páginas noticiosas do Brasil, por exemplo, de Lava Jato e tantas outras, né? Então, se você não tem materialidade disso, se você não demonstra isso de uma forma consistente e objetiva, não há delito, né? Desencontros, desacertos na administração pública, em termos de documentação, etc., muitas vezes até levando a condenação de administradores pelo Tribunal de Contas, isso é absolutamente rotineiro, o que não significa que haja crime, né? Porque no âmbito administrativo o ordenador de despesas responde, muitas vezes até por impropriedades formais, mas no âmbito criminal não. No âmbito criminal existe certeza do quê? De que o delito aconteceu, prova cabal disso, e fundamentalmente que os autores daquele delito estejam perfeitamente identificados. O que não ocorreu no caso. Nós tivemos pessoas processadas que, na verdade, não tinham nenhuma relação com os fatos. Eram cerca de 20 pessoas que eram fornecedores de serviços terceirizados, inclusive através da PPG, que era a agência de publicidade. No caso da Feira do Livro, por exemplo, de Alvorada, que foi um alvo preferencial, nós tivemos ali pessoas que faziam a segurança, pessoas que faziam a limpeza, que montavam as barracas, enfim, todo aquele complexo de qualquer evento que é necessário ter. E não havia qualquer elemento, sequer mínimo, que eles teriam cometido algum crime. Nenhum crime, quer dizer, então todo o noticiário que foi feito, toda a ação da polícia, tudo aquele estardalhaço que houve, infelizmente, e aí boa parte da imprensa, eu não opino sobre esses casos muitas vezes, então nesse caso acho que eu não opinei também, acho que não devo pedir desculpas, mas vamos lá, foi feito um amplo noticiário, essas pessoas, o senhor está dizendo, muitas delas envolvidas no noticiário, não tem culpa nenhuma, a operação não deu em nada, a operação estava sendo feita de forma errada e foi usada de forma errada.
Repetindo, Felipe, o que consta da Justiça Federal é uma pequena parcela de toda a operação. O restante está lá na Justiça Estadual, Tá, em Alvorada. certo. Certo? Mas isso é relativamente ao município de Alvorada. Na verdade, eram 8 municípios e os alvos da operação. Né? É bem específico em relação a isso. Eu posso dizer, e é obviamente a minha dedução dos autos do processo e das provas que foram produzidas ali, é que efetivamente essa acusação feita no âmbito federal, ela foi abusiva. Ela foi abusiva no sentido de que realmente atingiu inúmeras pessoas que não têm nenhuma relação com o fato, e algumas pessoas até poderiam ter sido objeto da ação penal, mas aí carece de uma maior prova. Abusiva por parte... Ação abusiva por parte de quem? Ação abusiva por parte das autoridades, tanto quem investigou, inicialmente até do próprio Ministério Federal, na hora da formulação da denúncia. Uhum. Então essa questão, é isso que é colocado, que eu coloco, né? Que não havia fundamentação para esse tipo de acusação no processo. Embora, é importante sempre dizer, que no momento que o Ministério Público apresenta a denúncia, vigora lá o que se diz que, na dúvida, deve ser denunciado, ou seja, se tem alguns elementos. No momento em que o juiz vai sentenciar, ele evidentemente precisa da certeza, e aí demanda um exame muito mais detalhado da prova. Né? O importante também dizer é o seguinte: isso é uma manifestação que eu fiz no final do processo e não significa que seja acolhido pelo juiz. Ele pode condenar as pessoas. Isso não há nenhuma vinculação entre a manifestação do Ministério Público, que, regra geral, é verdade, ele pede a condenação e a defesa pede a absolvição, mas, de qualquer forma, isso não vincula a sentença judicial. O senhor, de alguma forma, conectou nesse trabalho final, nesse comentário final, nesse parecer final, né, esse trabalho policial à atuação do governo Tarso Genro, né, e fez críticas, né, à operação e fez outras conexões, né, com a Operação Rodan, com o trabalho do governador Tarso Genro à frente do Ministério da Justiça, né? E aí dá a entender, inclusive, que o trabalho da Polícia Federal foi seletivo, né? Não investigou todo mundo, todos os governos, inclusive o governo Tarso. O senhor não avançou o sinal, não? Absolutamente não. O que nós analisamos, e é importante dizer que eu fiz isso nos autos do processo, na entrevista, porque obviamente a defesa, de certa forma, fez chegar aos órgãos de imprensa e eu estou respondendo porque e assim foi fundamentado. Como disse, os elementos do processo são bastante complexos e bastante ricos a respeito disso. Eu fiz ponderações não no sentido de que houve uma perseguição desse ou daquilo, mas que o contexto favorece que haja mais investigações de uma banda e menos de outra. Isto é evidente. Por quê? Porque todo o aparelho policial, não que a autoridade policial, o delegado, etc., queira investigar esse e não queira investigar aquele. Ele fica vinculado a quem? Ao executivo, tanto estadual quanto federal. E para se fazer uma operação, para se fazer uma investigação complexa, veja, na Cartola foram movimentados aí, números da época que foram amplamente divulgados, cerca de 500 policiais e 160 viaturas. Você não consegue mobilizar isso sem a anuência da cúpula da segurança pública do governo. Você não faz isso. Isso em qualquer estamento de governo, seja estadual ou federal. Então, o que acontece? Você tem muitas situações que demandam investigação. Muitas. Né? Aí você faz o quê? Não, eu vou priorizar essa investigação. Essa aqui vai ter policiais suficientes para fazer a investigação. Vai ter monitoramento. Vai ter acompanhamento, exame documental. Para se fazer uma operação como deve ser, é complexo, demorado, trabalhoso. Agora, essa aqui não vai ter condições de investigar. Não tem recursos, também, não tem recursos materiais e humanos. Agora, isso é uma eleição. Uma eleição no sentido de que fixar prioridades. É isso que acontece. E só não vê quem não quer essa situação. Porque você não pode passar de um governo, por mais problemático que ele seja,
para outro governo, por menos problemático que ele seja, e você simplesmente não tem mais investigação em relação àquele governo. Isso vale para todos. Eu não estou me referindo apenas ao Estado, isso vale para o governo federal, vale para os governos municipais e assim por diante. Essa é a situação. E essa reclamação, não é bem uma reclamação, mas enfim, uma ponderação que eu faço nos autos, a gente já fez em vários inquéritos que tramitam na Polícia Federal, que não andaram, né? Mas a justificativa é essa, que não teve Mas o senhor tem exemplos disso? Ah, tem exemplos, mas eu não posso divulgá-los. Por quê? E muitos aí estão sob segredo. Segredo de justiça. Teve quebra de sigilo, etc., mas não andaram. Uhum. É esse o trecho que o senhor se refere. Há e muito na Polícia Federal, direta ou indiretamente, a ser investigado em face do governo Tarso Genro. A autoridade policial quer apurar, porém jamais é aparelhada com o mínimo de recursos humanos. É isso? Exatamente. Só para ter uma ideia, a delegacia da Fazenda Pública, que deveria e que deve apurar os delitos contra o patrimônio público, agora teve, por exemplo, seus melhores profissionais, delegados, deslocados para a Operação Lava Jato, certo? A Lava Jato é importante, é óbvio, né? Está monopolizando aí a atenção do país. São todas essas situações, essas e outras que levam o quê? Não é apurado. Isso é um fato. É essa circunstância que eu digo, né? Então, a administração disso, quem faz na prática é o executivo que faz. E essa influência existe. No governo Ireda, as investigações foram adequadas. Não há dúvida disso aí. Tanto é que a própria governadora é ré hoje numa ação de improbidade. Eu também pondero na ação. Mas que você tinha uma atividade muito intensa de investigação de questões do governo Ireda, muitas, inclusive, da Polícia Federal, que ela própria reclamava, e é verdade, que a rigor não seriam da atribuição da Polícia Federal, seriam da Polícia Civil, porque eram delitos estaduais, né? Isso é inegável. Isso é inegável. Doutor Celso, o senhor está... Aconteceu. Eu já lhe perguntei se o senhor não estava avançando, mas o senhor está literalmente dizendo, né, que houve perseguição política, que o ministro Tarso Genro fez perseguição política contra adversários no Rio Grande do Sul. Não tem, na minha avaliação, não tem outra leitura a ser feita do que o senhor acaba de dizer. Assim como eu refiro que na Operação Cartola houve todo um contexto que favoreceu a forma atropelada como ela foi executada. Isso é um fato. São elementos objetivos. Não significa que eu digo que há uma predisposição de si. Vamos investigar aquele, não vamos investigar agora. Eu expliquei agora. Você tem uns recursos limitados para investigação e vocês têm critérios de apurar esse ou aquele. E assim é feito. Assim é feito. É isso que ocorre. Doutor Celso 3, esse parecer seu agora tem que passar ainda pela análise do juiz, não há uma sentença no caso, mas também no seu parecer o senhor pede desculpas, né, no caso da Operação Cartola. Ante o exposto, cumpriria o Ministério Público requerer a improcedência integral da denúncia. Todavia, não postulará a absolvição. Inútil fazê-lo. Os acusados já padeceram muito além do martírio de qualquer pena infligida. O Ministério Público, o senhor trata aqui corretamente como parquê, mas só para eu dizer que o Ministério Público pedirá não ao douto juízo e sim aos imputados. Desculpa por esta desastrosa persecução. Me parece raro alguém fazer isso dessa forma, né? Pedir desculpas dessa forma, deixar tão claro, assim, essa questão. É bastante raro, né? Mas apenas revela a minha angústia, né? Em constatar, no correr da instrução e das provas produzidas, que efetivamente essas pessoas, em hipótese nenhuma, poderiam ter sido alvo de acusação, porque não tinham um mínimo de elemento a sustentar uma acusação idônea, né? O que não significa que, eventualmente, alguma pessoa ali não tenha cometido desvio, né? Eu até diria o seguinte, muito provavelmente sim, mas só com a forma que a apuração foi feita, e fundamentalmente da inexistência de prova objetiva e categórica pelo cometimento de algum delito,
elas jamais poderiam ter sido acusadas, né? Então isso cria um constrangimento em quem exerce uma função que é ingrata, que é de fazer acusação, né? Mas tem que admitir em muitas situações como essa, pelo menos a meu juízo, evidentemente, em que claramente não deveria ter havido oferecimento à denúncia. O seu parecer tem 29 páginas. Ele está disponível na internet para quem quiser conferi-lo na íntegra? O processo não tem segredo de justiça, né? Ele pode ser pedido para a procuradoria e por qualquer pessoa, não há problema. Certo, mas aí tem que ser solicitado. Não está, nesse momento, não se acessa através do site. Não. Essa outra foi, quando se ofereceu a denúncia, né, foi divulgado, foi feita uma divulgação. Até por isonomia deveria fazer. Mas como disse anteriormente, é uma manifestação final do processo. Uhum. Se o Ministério Público não denuncia, não tem como o Judiciário condenar. Certo. Agora, o Ministério Público se manifestando pela disposição no final do processo não vincula o juiz. O juiz, na verdade, para condenar. Tá certo. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado eu.